Oi, Oi, tudo bom? boa tarde. Boa tarde. Tô aqui no quarto do meu filho para ficar feliz, Ó, é um alegre. quarto feliz, eu tô. Tá vendo? É um quarto feliz. Olha, Tá aqui. recebi a camisa. Sim, ó. Menino, mas tava com saudade desse sotaque. Eu tô morando aqui em Goiânia É, e aqui fica meio dividido, né? Pessoal do sul, pessoal do norte, é no é. meio. E aí, pronto, fica meio. Eu, eu fui em Goiás, mas não passei por Goiânia. Em janeiro. Ah, Agora, o ano passado, eu fui em Goiânia. foi? É legal aqui. Você liga a rádio, né? Você liga a rádio, é sertanejo. É sertanejo. Não, e eu não É, consigo mais escutar outra coisa. Bruno, é só sertanejo o tempo todo. é. E aí, tá todo mundo entrando. Eu sei, não sei se você já conhece mais ou menos o nosso projeto, dos colaboradores do bem. Acho que você tem uma ideia, mais ou menos. E aí, quando a Márcia me falou, eu fiquei encantada e achei que tinha assim, tudo a ver, porque a gente precisa de uma palavra de solidariedade, uma palavra de felicidade, né, para todo mundo que está passando por essa situação difícil que a gente se encontra agora. E aí a gente aproveita para apresentar todas essas possibilidades, né? Você tem uma voz enorme e eu acho que as pessoas estão precisando agora nesse momento dessa voz de incentivo. E eu estou muito ansiosa para saber tudo que você tem para transmitir para a gente. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho aqui só do projeto, para quem ainda não sabe os detalhes. E aí, o que acontece? Eu tive essa ideia e aí as pessoas continuaram topando e foram topando e eu fui falando com Deus, o mundo. E aí, o nosso querido estilista, que foi quem fez a camiseta do bem, o Marcelo Quadros, fez totalmente gratuita. O Nilander, a mesma coisa, fez a arte do coração. Isso aí. Essa arte maravilhosa. Gratuita também. Se todo mundo for prestar atenção no vídeo, é um coração que pulsa. E assim, eu sou apaixonada pelo projeto, né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar. E a nossa ideia foi fazer essa corrente do bem, porque eu também acho que quem trabalha, quem faz um trabalho voluntário, os próprios voluntários também vão estar se ajudando, né? Além de estar ajudando as instituições que estão precisando demais, assim, porque com essa pandemia e toda essa situação, as doações diminuíram para essas instituições que já tinham antes um pessoal fixo e também é, os voluntários que não podiam mais ficar indo até as instituições por conta de toda essa pandemia. Então, é um jeito da gente conseguir se unir dentro de casa, dentro do que cada um pode fazer. Eu sei que tem inúmeras campanhas bombásticas, mas aqui é o cidadão comum, a gente aqui, de formiguinha em formiguinha, vai se dando a mão e a gente pode construir uma campanha assim maravilhosa, né? E focada nessas instituições. Então, assim, Bruno, você tem uma ideia? Aí em Recife tem a instituição que está abarcada, que é uma oncologia infantil, que trata de crianças com leucemia. A presidente da instituição, a Juliane, o filho dela ficou curado de leucemia. Na verdade, ele fica fazendo, porque sempre tem que ficar fazendo, mas assim, fé em Deus, ele já foi curado. E são pessoas muito pobrezinhas que vêm do interior de Pernambuco para fazer o tratamento. Então, já vem, Qual é a já instituição, Sara? o Oncologia Infantil. Ele trabalha junto com o IMIP. Hum, E tem toda essa parte de tratamento, mas assim, a Juliane trata da ala das crianças com leucemia. Então, você imagine só, as crianças virem do interior do Pernambuco, pessoas que não têm capacidade de pagar por um hospital,
fazer um tratamento de câncer, né? E ainda passando dificuldade. Então, assim, para você ter uma ideia, crianças que estavam precisando de um composto nutricional que precisa do sorvete para elas não vomitarem, acho que estava com dificuldade até do sorvete para as crianças, sabe? Então, assim, é uma situação muito delicada, muito triste, que todo mundo está passando. Eu sei que todo mundo precisa, né? Mas essas pessoas são as mais vulneráveis, assim, também abarcamos os idosos aqui de um asilo do meu lar, no interior de Goiânia, Goianese, pertinho daqui, que é junto com o Evangelho em Ação, que também a gente fez até agora uma entrega de máscaras. E é muito bonitinho lá, sabe? Mas a senhora que toma conta disse assim, que são idosos que são jogados como cachorro vira-lata, ninguém quer mais. E eles pegam e acolhem. Abandonado pela família. Abandonado. E aí eles pegam, acolhem, a gente conseguiu levar, quem tiver interesse, tá lá o vídeo com as máscaras doadas, porque cada máscara comprada também. Se você não tem, assim, condição de comprar uma camiseta, você não quer comprar uma camiseta, mas você quer doar, a gente também tem mais outras duas possibilidades. Você pode comprar as máscaras, que na verdade elas estão sendo vendidas a princípio aqui em Goiânia, mas para fora de Goiânia, se você comprar junto com a camiseta, ela vai. E cada máscara comprada significa uma doada. E também tem a vaquinha, que você doa o quanto que você quiser, uma quantia pequena, mas que de grão em grão vai ajudando a ajudar essas pessoas, porque elas têm contas para pagar, né? Essas instituições precisam se manter. Tem outra instituição do Resgate da Paz, que são mulheres ex-dependentes químicas, que também é um público muito marginalizado, porque tem gente que acha que dependência química é frescura, né? E a gente sabe que não é. Então, é difícil até a pessoa se compadecer por essa questão. E aí, eles estão precisando muito também, sabe? De tudo. Tem o Lions, que na verdade entrou em parceria, porque o Lions é enorme. Eles fazem várias campanhas em questões já doaram 1.000 marmitas para pessoas vulneráveis, e eles têm várias campanhas. Então, assim, Lions, na verdade, entrou como um colaborador do bem mesmo, entendeu? Para a gente sair ajudando essas outras instituições. E a quinta, última, é o Cefras, que está sendo abraçado pela Salva de Palmas, que é capitaneada pela minha amiga querida a Ana. E o Cefras, ele cuida de moradores de rua. Então, a gente abarcou todas essas instituições e essas pessoas, porque eu acredito de fato que são, assim, é um pessoal que ficou um pouco esquecido, né, e distante de toda essa pandemia, e as necessidades continuam. Então, foi essa a minha intenção de chamar inicialmente essas 5 instituições para serem abraçadas. Você tem mais alguma dúvida sobre os colaboradores que você quer saber? Tadinha. E E se aí, ó, multiplica, né? Porque quando você vê. tá, só para terminar, tudo isso, toda essa movimentação de conta, tudo é colocado diretamente com as instituições, tá? Então, a gente seleciona lá a instituição que quer doar, a conta da vaquinha tá no nome da presidente de uma das instituições, a gente tá fazendo revezamento entre elas, tá tudo sendo bem fiscalizado, porque assim, a gente começou a campanha, na verdade, há um mês, então a gente tá anotando tudo. E em breve a gente já vai mostrar algumas ações que a gente está fazendo com as doações. E todo mundo fique tranquilo, porque é muito sério, né? Então, assim, todos os repasses estão sendo feitos diretamente através dessa conta que tem uma das presidentes que está revezando para as outras. E tem um trabalho voluntário muito grande por trás, que trouxe essa solidariedade, né? Então, ajudando ao próximo, sendo solidário, ajudando a nós mesmos
E assim a gente consegue fazer esse engajamento. Fantástico. E como eu estava dizendo, quando a gente faz uma ação dessa, quando a gente vivencia isso, a gente acaba também contagiando, né? Isso. Então, outras pessoas, né? Então, eu sempre digo assim, tem muita gente que não gosta, né, de fazer, de certa forma, um engajamento, né, para ajudar, mas eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem que utilizar hoje as ferramentas, as tecnologias. Muitas pessoas que faziam gestos, né, atos de bondade, solidariedade, generosidade, ficaram até pensando, quando começou a pandemia, né, como é que a gente vai continuar fazendo ação num momento como esse? E veja que a gente ressignificando o momento que a gente está vivendo está se ajudando muito, né? Isso já traz para a gente uma felicidade. Ao mesmo tempo que a gente sabe que está acontecendo tudo, né, que está acontecendo no mundo, no Brasil, o vírus existe, a doença existe. Infelizmente tem pessoas que estão perdendo a vida, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade, né? Mas tem muita gente que está ajudando. Muita, Sara. Muita gente mesmo que está ajudando. E ajudando até da própria casa, né? Então você pode ser solidário da sua própria casa. Você não precisa sair de casa necessariamente para ajudar. Então, assim, é um projeto belíssimo. Quando o Márcia me falou, aí Márcia ligou e disse, olha, Bruno, eu já pensei logo em você, né? A Márcia é fantástica, né? Márcia começou a falar e disse, você aceita, Bruno, você aceita? Você tá para voltar para Recife, né? Aí vai ficar junto com o sotaque, né, da gente aqui, o sotaque pernambucano. Aí, tem muita coisa aqui para fazer, tenho certeza. E aí eu fiquei sabendo também, Bruno, que você tem vários trabalhos voluntários. Me conta um pouco sobre esses seus trabalhos, sobre essas pessoas que você leva felicidade, a solidariedade. Me passa um pouco do seu conhecimento. Nesse momento, né, que a gente está passando, eu costumo dizer que a gente dormiu num mundo e acordou em outro, né? A gente não teve tempo de se preparar. E na primeira semana foi muito difícil para mim, porque eu fiquei pensando assim, nossa, como a gente vai promover tudo isso? Eu me lembro que na sexta-feira, que a gente entrou nesse momento de isolamento social, eu dei uma palestra no pronto-socorro cardiológico, aqui de Pernambuco. Aí nessa palestra tem uma partezinha que é a gente dá o abraço. Trabalha o abraço, né? Aí foi a primeira palestra que eu dei que não teve abraço. Aí eu, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí a ficha começou a cair, né? Ou seja, a gente estava entrando, estava vivendo uma pandemia e não estava sabendo. Aí a gente vamos tentar ressignificar tudo isso. Aí, isso que você falou, né? Da gente promover, né, o bem para o outro, porque muitas pessoas pensam assim, que não são generosas, a gente pode dizer assim, até a questão do ser generoso, do ser solidário, é porque elas não conseguem confiar nessa lei universal que a gente falou aqui agora, que tudo aquilo que a gente dá acaba voltando para a gente de outra forma, né? Então, e está comprovado cientificamente. Quando a gente ajuda, a gente pensa que está fazendo só o bem para o outro, né? Não, olha, a gente engana. Você está fazendo um bem gigantesco para si mesmo. Você está promovendo felicidade em você. Então, quando a gente estava pensando assim, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar de solidariedade. A solidariedade promove felicidade na gente. Aí, Bruno, na gente, sim. Na gente. E no outro também. Oi. Interessante, Bruno, nisso, é que você começa a conhecer tantos mundos e tantas outras pessoas. E eu acho que isso aconteceu também como uma própria revolução universal, sabe? O mundo precisava parar um pouco, sentir, as pessoas ficarem em casa, refletir sobre tudo que está acontecendo, né? E trouxe toda essa revolução em prol de tudo, assim, a própria natureza agora está tendo um descanso, né? Você sabe que as praias também estavam muito poluídas e tudo mais. Então, assim, eu não tô aqui querendo falar que é legal, não. Tem muita empresa quebrando, tem muita empresa sofrendo. É uma coisa horrorosa. Mas a gente precisa tentar entender também o outro lado, porque tudo na vida tem uma outra face, né? Uma outra moeda. E tentar... E é isso que eu acho que faz parte do seu ensinamento. Você colocar a outra face da moeda, porque é impossível você ser feliz o tempo todo, concorda? Ninguém é feliz o tempo todo, né? Até perguntam para mim, Bruno, você é feliz o tempo todo? Não, minha gente, eu não acordo de manhã, bom dia sol, né? Não.
tem momentos que a gente está para baixo. Teve momentos na pandemia que eu fiquei para baixo. Né? Quando eu vi o número de casos aumentando, eu fiquei um pouco triste, né? Fiquei para baixo, né? Então, aí se você não se cuidar, porque a gente precisa cuidar de quem cuida também. Né? Se eu só posso dar força, eu só posso motivar outra pessoa se eu estiver bem. Então, e como você falou, tudo isso a gente tem que ler também os acontecimentos. Eu não acredito que a gente vai voltar ao normal, né? Nem novo normal. Acho que a gente vai voltar a uma nova realidade. Até porque o normal estava ruim. Né? Então a gente começou, as pessoas começaram a ressignificar até o ficar em casa. Antes a gente ficava na rua querendo ficar em casa, a gente está em casa querendo estar na rua. Né? Então, o ficar em casa está sendo uma tortura para muitas pessoas. Claro, tem realidades diferentes. Né? A solidariedade, Sara, eu coloco até nessa questão do ficar em casa. Né? Eu fico em casa, eu estou sendo solidário com quem não pode. Eu estou sendo solidário com os profissionais de saúde, eu estou sendo solidário com os profissionais da segurança, do supermercado, a pessoa que vai fazer a limpeza urbana, né? O varredor de rua. Então, eu estou em casa em solidariedade a essas pessoas que não podem ficar em casa. Pelos jornalistas que estão na rua também para trazer notícia para a gente. Então, e o ficar em casa também não me faz... Eu sei que às vezes, né, a pessoa pode fazer home office, mas assim, eu não aguento mais ficar em casa. Mas assim, sabe que vai passar um tempinho, vai passar, sabe? Aguenta mais um pouco. Não se arrisca, não é eterno. Porque depois que se arriscar, aí Isso. você vai estar arriscando seus filhos que vão estar dentro de casa, que não já estão indo pra rua, né? Você não sabe se você vai ter... Por mais que você vá num lugar, volte, não tenha contato com muita gente. Mas se você pode... Também é um sacrifício ficar dentro de casa, eu sei. Mas você está sendo solidário com aquelas pessoas que são obrigadas a sair, né? A se arriscar, como você mesmo falou. E assim, isso tem que ser conscientizado também na cabeça, Bruno. Tem muita gente, muita adolescente, né? Que não tem muita visão, assim, acha que, vamos ser felizes, e isso não vai acontecer comigo. E assim, eu já Isso. eu mais que ter passado de adolescente, então assim, eu posso falar e eu vejo dos meus filhos. Gente, aguenta, sabe? Fique em casa, não precisa, se você não tá pensando só em você, não é só você, é toda a sua família, são as pessoas que você mora, pessoas idosas, e também aqueles profissionais que estão pra rua e estão se arriscando em sua, Isso. né, em benefício seu, porque ninguém queria estar dentro de um hospital tratando com essa pandemia e se arriscando o tempo todo. Então, a gente sabe que tem muita gente que está se sacrificando, né? E o que a gente puder fazer, sabe? De se preservar. Se tiver que sair, usa máscara, né? O ficar em casa é uma doação, né? É um gesto de solidariedade, é um gesto de generosidade. Quando eu estou em casa, eu posso também ser solidário com as pessoas que não podem, que estão em casa e estão passando por dificuldade. Como você falou, tem muitas pessoas, né, que estão em casa, mas estão passando por dificuldade. Tem gente que está passando fome, tem o desemprego. Então, o que é que eu posso fazer da minha casa? Da minha casa, eu posso ajudar outra pessoa a permanecer em casa. Ou seja, dando algo para aquela pessoa, né, para que aquela pessoa continue em casa. Então, mesmo em casa, eu posso ajudar outras pessoas a ficarem em casa. Então, tem a generosidade, a doação. E outra coisa que a gente pode fazer muito, que é um gesto solidário gigantesco nesse momento, que necessariamente não é só ajuda material ou financeira. Né? Eu acho que o maior presente que você pode dar para uma pessoa num momento como esse também é o seu tempo. Né? Então, quando você dá o seu tempo, você está dando parte da sua vida que não volta mais, porque o que era passado passou, né? Então, hoje, uma ligação, uma mensagem, uma videochamada para uma pessoa. Então, seja solidário com um profissional de saúde que está lá na linha de frente. Ligue, mande mensagem de motivação, de apoio. Né? Teve o Dia das Mães agora, né? Foi o primeiro Dia das Mães que eu não fui para casa da minha avó. Eu não me lembro na vida de Dia das Mães eu não ter ido para casa da minha avó. Ao almoço, né? Todo mundo reunido, não teve. Mas sabe o que eu fiz? Eu ressignifiquei. Eu fui solidário com ela, né? Então, eu tenho uma tia com 103, né? Tem minha avó com quase 90. Eu fico feliz só de saber que elas estão com saúde na casa delas. Né? Então, a gente precisa ressignificar também, como você disse. Não, eu vou sair. Não, seja solidário, né? Seja solidário com essas pessoas. Até usar máscara.
o usar máscara é um gesto de solidariedade. Eu estou cuidando de você e você está cuidando de mim, né? Então, dentro dessa perspectiva, é o que a gente trabalha na disciplina de felicidade na universidade, nas ações sociais. Eu tô duas palavras que eu estou, assim, batendo muito nessa tecla para as pessoas, de live, de entrevista, de tudo, para a gente ressignificar esse momento, é saber que ele não vai durar para sempre, ele vai acabar, né? Mas que um dia vai acabar, mas que a gente não fique com aquela ansiedade de viver um futuro que a gente não sabe como vai ser. Eu estou vivendo um dia de cada vez, né? A gente tem que ser solidário consigo mesmo. É incrível isso, porque as coisas aconteciam e a gente não imaginava, eu tava pensando, cara, onde que eu tava em fevereiro? Em fevereiro eu tava de férias, na praia, e não tinha a mínima ideia, o negócio estava acontecendo lá no Japão, e eu achei assim que, nossa, vai chegar aqui, mas não vai ser assim, né? E de repente, cheguei aqui em Goiânia e deu boom, assim. Um dia eu saí, fui pra rua, no outro já tava o lockdown. Não foi. Então, foi uma coisa assim, Então, você tem uma ideia que não dá pra não você teve fazer tempo. planos, não teve tempo, né? E aí a gente precisa também se conter, fazer mais terapia, ficar dentro de casa, Isso, meditar, buscar alguma isso, coisa, se reinventar, porque tá todo mundo tendo que se reinventar, né? Os próprios profissionais autônomos, deixo aqui a dica, porque a internet, ela é um mundo. Ela é um mundo de possibilidades. isso. Então, mesmo você estando dentro de casa, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir vender o seu produto de outra forma, porque não vai ter jeito. Todo mundo vai ter que se reinventar. E mesmo que Todo seja mundo. liberado, eu acho que cabe a cada um ter sua consciência, porque a gente sabe que isso não vai terminar enquanto a gente não achar uma cura. Então, Isso. mesmo sendo liberado, a gente precisa sempre ter essa solidariedade, né, com os nossos filhos, com a nossa família e com o outro. Porque o seu gesto, ele também leva ao funcionamento da outra pessoa. Então, se você Isso. próprio você não consegue dar o exemplo, você também não pode falar das outras pessoas. Então, que seja Isso. o exemplo que você conseguir dar, mas que Ressignificar. faça, A gente precisa ressignificar. né? E aí, Bruno, como É, que faz essa questão do trabalho das ou, crianças, ou, nos viu? hospitais? Isso. As duas palavras que eu disse seriam a gratidão, né, e a solidariedade. Então, quando a gente vive a gratidão, agradecer por tudo, minha gente. Hoje eu agradeço por acordar de manhã e respirar, né? E não estou precisando de um equipamento para continuar respirando. Então, já é um gesto de agradecer. E a solidariedade, a gente pensa assim, que quando a gente faz algo para alguém, a gente não só está fazendo para o outro. Mas, cientificamente, a gente promove várias coisas no nosso organismo, né? Os benefícios para a saúde mental e física. Olha, estresse, ansiedade, depressão, né, aumentaram muito. Tem locais que triplicou, né, o número de casos. Então, as pessoas ficaram dentro de casa e tiveram um bate-papo consigo mesmo, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa, quando a gente brigava com a gente mesmo, a gente ia para a rua. E agora a gente briga com a gente mesmo e a gente não se aguenta muitas vezes e a gente não pode ir para a rua, a gente tem que conversar. Então, o autoconhecimento está muito forte nesse momento. E a solidariedade entra em quê? Quando eu ajudo o outro, né, por isso que eu digo assim que eu costumo viver, né, essa questão. Eu não consigo ficar sem fazer isso. Porque eu acho que gestos de solidariedade, de generosidade, até digo assim, quem vê que a gente, não sei se já sentiu isso também, quando você ajuda o outro, vocês, vixe, eu não mereço estar sentindo o que eu estou sentindo, porque a gente se sente tão bem, que a gente percebe que o que a gente fez não foi nada, né? Então, quando a gente ajuda o outro, a gente libera, Sara, endorfina, né? Isso aí está comprovado cientificamente. Então, quando eu vou no hospital fazer uma ação com as crianças, quando eu vou na comunidade, quando eu vou no abrigo para idosas, quando eu vou para a rua, tem várias pessoas em situação de rua que estão passando uma dificuldade danada nesse momento. Quando eu faço tudo isso, né, aí quem vê assim e não está lá, pode perceber assim, isso aí é só ajudar o outro, faz um julgamento que as pessoas que você está ajudando podem nem merecer.
né? Então, eu não estou me importando o que o outro está pensando, se o outro está gostando ou não da ajuda, mas eu estou ajudando, né? E eu sei que aquilo ali está fazendo um bem danado para aquela pessoa, né? E tem o lado, vamos dizer assim, econômico, político, social, o nome que você queira colocar dentro da sociologia, antropologia, o que for. Mas o ajudar causa uma revolução dentro de você. Então, aquela euforia que você sente quando você faz algo solidário com a pessoa, né? Solidariedade vem de sólido. Então, quando você faz uma coisa assim firme, né, para o outro, você tem várias sensações físicas por conta da liberação de endorfina. A endorfina, ela é analgésica, ela combate a dor. Então, se você tiver com, né, dores na alma, se você ajudar o outro, por isso que eu digo, abra o seu guarda-roupa, né, e faça aquele retiro que eu chamo de retiro da boa morte, que é você abrir seu guarda-roupa e tirar tudo aquilo que você não usa nos últimos 6 meses e que outra pessoa pode usar. Por que retiro da boa morte? Porque normalmente as pessoas só doam quando doam não, né? As outras pessoas, né? Quando você morre, as pessoas que ficam doam, Não aguenta mais né? nem vestido, já tá toda desgastada, já tá nem. É, Não, aí doa. E a ciência diz que quando a gente doa, a gente abre espaço no nosso guarda-roupa, no nosso armário. A gente está abrindo espaço não só para liberar aquilo que foi doado, mas para receber coisas novas. Então a gente recebe. Ajudar o outro gera na gente sensação que a cada ação solidária vai melhorando a nossa autoconfiança, promove felicidade, reduz o estresse, diminui a fobia social. Quando a gente ajuda, né, teve um momento assim que foi muito, assim, eu digo interessante da vida. Eu fui assaltado uma vez no centro do Recife, né, justamente no lugar que eu fazia ação social, né? Aí um assalto, aí eu fui lá, roubaram o celular, eu fiquei no chão durante 2 horas da tarde. Aí depois, assim, mais ou menos de 2 meses, eu fui nesse mesmo lugar, né, e a gente estava fazendo uma ação social com as pessoas em situação de rua, né? Então, assim, quando eu passei pelo lugar, e assim, sem fazer a ação, eu não conseguia passar por ali, né? Depois que eu fiz a ação, veja, fez um dia que a gente fala é essa. Faltaria o lugar que eu fui assaltado, né? Sem consigo. Eu me vejo, eu não sei se eu vou ter a graça de chegar a 70, 80, 90 anos. Mas quando eu estou lá dançando forró com uma senhora de 70 anos, aí eu me vejo ali. Eu digo, eu quero chegar aos 70 anos dançando forró, dançando axé, dançando o que for ali, né? Então, a gente se coloca no lugar e a gente sai de lá muito feliz. Quando eu vou para o hospital, eu coloco o nariz de palhaço no hospital, que eu saio, né? Eu tenho que parar e deitar no chão e ficar processando tudo aquilo, porque no meu corpo, fisiologicamente, vários hormônios começaram a atuar. Então, por isso que quando esse hormônio começa a parar de fazer efeito, a gente sente vontade de fazer mais. É aquilo que a gente falou no início. Vicia. Quando você, né? Então, ser um coisa colaborador do bem, boa, por né? exemplo, Deus é vicia. tão perfeito que Vicia. fazer o bem vicia, gente. É verdade. Vicia. Você tava falando aqui, eu tava me lembrando do dia que vendeu a primeira camiseta. Parecia que eu tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Aí. Assim, tinha sido tanto esforço dentro do trabalho e assim, eu tive a ideia, eu não tinha proporção de como difícil é, porque é muito difícil também, né? Você É. tirar esse seu tempo de doação e fazer uma coisa bem feita e movimentar todo esse processo. E assim, eu já vinha num desgaste Isso. enorme. E você às vezes eu tenho posto e ele vai, E né? vê só, quando você conseguiu vender a primeira camisa, né? Tu sentiu uma felicidade imensa, não foi? Quando tu vendeu a primeira camisa. Não, era você não estava recebendo um presente. Não, nem, não, o dinheiro nem ia passar por mim, mas eu sabia e era a camisa, uma Mas você, camiseta. mas você, mas não era como se você estivesse recebendo um presente. Eu estou recebendo um presente, né? E que a gente tem essa coisa assim de querer ajudar quando você, opa, quando você recebe a ajuda do outro, você sente muita coisa em você mesmo. Então, por exemplo,
Como vai ser meu aniversário na pandemia? Aí muita gente estava pensando assim, não, como é que eu vou mandar alguma coisa para... Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz um cartaz e disse assim, olha, hoje é meu aniversário, quem quiser me dar presente, você pode ajudar essa instituição. Aí pronto, foi o meu presente. Aí as pessoas faziam o quê? Iam fazer a contribuição para a instituição e mandavam a fotinho da contribuição. Não, não precisa mandar para mim, não. Mas olha aqui, aí a gente já fazia assim. Teve uma pessoa até que botou tipo uma fita, né? Fez uma arte gráfica aí. Olha aqui seu presente. Aí quando eu desamarrava a fita assim, era uma doação para a instituição. Né? Aí, no meu aniversário, eu comemorei com 4 instituições. É a Comunidade dos Pequenos Profetas, que vou lhe chamar para você ir lá, você vai adorar. É um telhado ecológico, autossustentável, que eles ficam lá. E eram na região de Recife, que tem o menor índice de desenvolvimento humano. Então, a questão da vulnerabilidade é muito alta. E lá tem um telhado que ele tem uma horta em cima. E a comunidade planta no telhado dessa casa e leva para casa o que planta. Né? Então, fantástico. Nossa. Outro foi o Hospital das Clínicas, né, que está fazendo um trabalho belíssimo aqui em Recife com a questão do Covid. Então, tem muita gente que doa álcool, luva, e tá lá, né? Como eu sou da Universidade Federal, eu disse, não, vamos também fazer para o hospital. Teve uma creche, né, a creche Manuel Quintão, que fica onde era, não sei se tu lembra, o lixão de Aguazinha, que agora o lixão foi desativado e tem uma creche lá. Então, por conta da pandemia, a creche não está funcionando, mas as famílias estão recebendo ajuda da creche. Né? E a outra é o abrigo, que eu vou lhe chamar também para ir lá. Né? Você vai dançar forró, vai dançar frevo, com 60 senhorinhas, né? Que vai aí ó, de 60 a 150 anos de idade. Chegou lá, ela já pega na sua mão para dançar. Então, para ajudar geriátrica, né? Várias coisas. Gente, qual foi meu aniversário? Meu aniversário foi o povo ajudar essas instituições. Eu fui dormir, ó, feliz da vida. Então, quando você recebe uma ajuda que é para essa instituição, para esse projeto que você está colocando, você está... Doação de máscara também, vice. Tem muita gente que doa máscara. Aí eu fui levar numa comunidade aqui. E a gente trabalhar, olha, quem ajuda, eu tenho certeza que você é grata por tudo que acontece na sua vida. Tudo que você tem, você é grata. Quando a gente é solidário, a gente tem dentro da gente o cultivo da gratidão. Eu agradeço por tudo, tudo. Teve uma... Eu sempre digo essa história, Sara. Teve uma senhora... Tudo que a gente faz, né, Bruno? O universo, ele é assim. Isso. Eu demorei para entender isso, mas assim, é a primeira pessoa a saber disso, que tudo que a gente pensa e mentaliza e aciona, né? Tanto com ações quanto com palavras e com gestos, voltam para a gente da mesma forma, né? Ele atrai todos os pensamentos. Então, assim, gente, vamos tirar esses pensamentos negativos. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar pensar coisas positivas, fazer ações positivas, ser solidários, porque isso, o universo, ele vai conspirar. Você pode não entender. Teve uma vez uma terapeuta quântica minha querida que me falou o seguinte: Sara, você precisa imaginar que você está aqui e quando você vai viajar, você não sabe se vai chegar em outro lugar. Você sabe que você vai fazer sua mala e você vai chegar naquele outro lugar. Vamos imaginar quem gostaria de estar agora em Paris. Eu. Então, eu sei que eu vou viajar para Paris, eu tenho certeza que eu vou estar em Paris. Eu vou arrumar minha mala e vou. Mas o que acontece? Você não sabe como o avião funciona, como que a turbina do avião funciona, o que vai colocar ali de gasolina, diesel, sei lá o que é, para o avião decolar. Os comandos do piloto você também não sabe, mas você tem certeza absoluta que você vai estar lá. Quando você comprou a passagem, você já está imaginando que você vai estar lá no dia que você vai chegar. Então, tudo isso é o universo. Se você está aqui e você tem um foco nas coisas boas, nos seus pensamentos, que aquelas suas atitudes também vão se refletir em coisas boas,
Isso. Possível que o seu ministro, a não ser. O que eu estou dizendo é que pode ter turbulência? Pode. O avião vai sacudir? Vai. Isso. E Mas atitudes simples, né? Muita gente pensa que até não chega a ajudar nem ao outro, nem a si próprio, porque acha que é muito difícil. Então, eu sempre costumo dizer que atitudes solidárias simples podem ser incorporadas no cotidiano da gente de forma bem... Por exemplo, quando a gente cuida do nosso lixo, né? Algum vidro que quebrou dentro de casa, alguma coisa pérfuro cortante. Então, se a gente vai e acondiciona direito, né? Uma lata... Então, para cuidado com quem for recolher o nosso lixo, não se ferir. Isso é um gesto solidário. Né? Nesse momento, eu faço um apelo para quem estiver assistindo e pode doar sangue, vá doar sangue. Né? Os bancos de sangue estão precisando, né? O estoque está caindo. Então, doar sangue, o recolher o lixo. Até quando eu estava indo para a praia, não agora. Então, eu vi um palito lá, né, de sorvete, de picolé, pegar aquilo ali, uma tampinha de refrigerante. É um gesto de solidariedade. Né? Visitar os doentes, os idosos, né? Quando for possível, dedicar o seu tempo a quem precisa, ligar, né? Juntar-se a grupo de voluntários virtuais. Hoje, virtualmente, você pode ajudar várias pessoas. Doação de roupa, de alimento, de livro, de qualquer outro item que você possa doar para alguma instituição. Né? Tem muita gente que doou álcool, luva, máscara. Teve uma senhora que fez um monte de máscara. Ela disse assim, olha, aproveitei a pandemia e descobri que eu sei costurar. E ela fez um monte de máscara, né? E teve uma professora também da universidade que disse, olha, eu estou para passar o tempo, eu estou costurando máscara. E aí eu fui levar uma máscara numa comunidade aqui. Quando eu cheguei lá, fui levar. Aí sabe o que uma senhora disse para mim? Ela disse assim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se eu tivesse água e sabão para lavar a mão. Vê só, Sara. Né? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui a gente, escutando a gente, tem água e sabão em casa. Então, quando eu voltei para casa, depois que eu escutei isso, gente, eu comecei a agradecer meu chuveiro, minha torneira, meu sabonete. Então, veja, o que é felicidade? A gente sempre coloca felicidade no ponto final. Não, felicidade é o caminho que eu faço até chegar no meu ponto final. Por isso que a gente pode dizer que busca. Tem muita gente dizendo assim, eu só vou ser feliz quando a pandemia acabar. Aí eu, o que, criatura? Tu vai ser feliz só quando a pandemia acabar? Não. A gente nem sabe quando vai acabar, né? Então, você não vai ser feliz só quando a pandemia acabar. Aí, repito, ninguém vai ser insensível, vai faltar empatia ou compaixão por tudo que está acontecendo. Não. Né? Gente, me dá uma dor no coração quando eu vejo o número de casos, o número de mortes, tudo isso aí mexe com o ser humano. A gente tem empatia, a gente se coloca no lugar e a gente tem a compaixão, que a compaixão está muito junto aí da solidariedade. É que a gente vê uma pessoa em situação de rua, né, em sofrimento. Eu estou solidário com aquele sofrimento. Sim, mas solidariedade não é só boca, não é só falar, é agir. Então, eu começo também a ter uma compaixão por aquela pessoa. O que é que eu posso fazer para tirar ela daquela realidade? Então, doar roupa, doar sangue. Né? Eu digo assim, quando a gente andava de ônibus, até eu ceder o lugar no ônibus para uma pessoa é um gesto solidário. Né? A gente também não Visitar as precisa pessoas. pensar assim, porque eu não vou mudar o mundo, então eu não vou fazer nada. Um pouquinho que você faça é mais um pouquinho ali que outra pessoa faz e outro pouquinho que a outra pessoa faz. E isso o mundo vai se mudando por ele mesmo, né? Essa consciência própria, se você tiver o pouco que você fizer, qualquer coisa, você já vai estar fazendo um bem enorme. Porque vai estar dando exemplo para outras pessoas, né? Vai estar se ajudando e vai estar ajudando, sim, o mundo a mudar. Porque se você Cara, acha e as pessoas, né? E as pessoas que menos têm são as que mais ajudam. Não é não? As pessoas. desse jeito, Eu já vi um caso assim, por exemplo, tem várias jeito. pesquisas que mostram. Aí diz assim, olha, aí uma senhora numa comunidade tem 1 quilo de feijão. Aí bate na porta dela. Bate na porta, eu queria feijão. A pessoa pega metade do pacotinho de feijão e doa. Ou seja, ela doou 50% do que ela tinha. Né? Então, ela doou 50% do que pertencia a ela. Então, está comprovado em várias pesquisas que hoje as pessoas que mais contribuem, que mais doam, né, que mais são solidárias, são justamente aquelas que
não tem tanta condição de ajudar. Mas é por isso que a gente vê toda essa rede de solidariedade. Eu vi comunidades, pessoas que tinham água em casa, cedendo água para a pessoa, doando alimento, máscara, costurando, pegando retalho em casa, pedaço de tecido para fazer máscara para as pessoas que não têm. Né? Eu vejo aqui pela janela as pessoas passando a noite, distribuindo comida. Né? Então, isso daí é uma coisa fantástica. Então, repito, a gente está passando por um momento de crise, um momento dificílimo. Vamos sair pessoas melhores? Vamos. Como você falou, a natureza está dando vários Vou te sinais. dizer, Né? viu? E Se as tu não pessoas sai também. melhor Né? dessa situação, meu irmão, é porque tu é de É, lascar mesmo. é verdade. Ó, tem Desiste, porque aquela teoria, né? Aquela teoria da pandemia. Primeiro momento é o de medo, que a gente fica com medo, né? De tudo que está acontecendo, é tudo novo. Segundo momento é aprendizagem. A gente começa a aprender a viver, né, com a pandemia. E a terceira fase é do crescimento. Criatura, se tu não crescer, né? Nem tu vai virar um Pokémon diferente, tem que virar um Pokémon diferente. se não melhorar, ó, desista, porque você tem que tentar fazer alguma coisa para crescer o crescimento de Isso. pessoa mesmo. A vida, ela traz esse crescimento. Se vocês aproveitarem essa pandemia para ter esse crescimento, porque uma hora ou outra todo mundo vai passar por esse crescimento, né, Bruno? Então aproveita, minha gente, para crescer agora, entendeu? Já cresce logo, já tenta assimilar, vai fazer o bem, vai ser solidário, do jeito que você puder, né? Aqui eu também vou abrir um espaço para as pessoas autônomas, porque assim, Bruno, acontece, muita gente essa hora a gente sabe que está trabalhando, né? Tá com reuniões, tem muita gente que não tá com feriado hoje, porque o feriado Isso. foi ontem, tudo mais, e vai assistir essa nossa live depois, porque ela vai ficar gravada. Então, Pronto. todo essa nossa conversa que as pessoas vão escutar, se Deus quiser, aos quatro cantos. E eu só queria deixar essa palavra, assim, quando você pensa que você tem que sair melhor, né? Não importa, às vezes, como você falou, as pessoas estão deprimidas, quando você fica deprimido, você não vê o fim do poço, né? Você não vê a luz no fim, você acha que acabou, mas não acabou, tá certo? Não acabou. E procura alguma coisa, e aqui, ó, tem uma coisa do bem, um negócio legal, que você pode se envolver, porque eu também estou convidando todo mundo para vir fazer parte, vem ser um colaborador. Se não for aqui, procure sua turma, procure sua família, procure, né, qualquer pessoa, mas coloque como uma das prioridades de sua vida ser solidário e fazer o bem. Porque se você colocar como uma das prioridades, agora sim, é uma prioridade de verdade, né? Não é assim, eu vou ali na igreja, na missa, e vou deixar R$ 5 e tá tudo certo. Fiz minha parte, sou solidário, sou uma pessoa do bem. Não. Coloque isso como uma tarefa de vida mesmo, né? Porque isso vai lhe trazer um bem enorme e uma solidariedade consigo e com todos ao seu redor. Pensem um pouquinho nisso, assim, se vocês sentirem que o coração de vocês foi tocado. A gente também aceita voluntários, todos que quiserem ser voluntários. Se você não tem dinheiro para doar, você pode ser um voluntário, você pode colocar seu rostinho na frente da internet e nas redes sociais. Doar o tempo, né? Doa seu O tempo. tempo. Vamos ser colaborador, vamos ajudar as instituições, divulgar as instituições, porque se elas forem divulgadas, as pessoas vão conhecer o trabalho delas e também vão participar, né? E vamos fazer essa corrente do bem acontecer, não é isso? É um exercício da eu gente acho considerar, né, a importância do outro. Né? É um exercício. Então, quando você conversa consigo mesmo, você bate esse papo consigo mesmo e você toma essa decisão, você diz esse sim. Né? Eu quero ajudar, eu quero colaborar. E você colocou várias formas que as pessoas podem ajudar.
né? Ah, eu posso ajudar financeiramente, eu posso ajudar com divulgação, eu posso ajudar com o meu tempo. Ah, mas eu não tenho tempo, que muita gente diz isso. Gente, 30 minutos, 1 hora que você for fazer alguma coisa, a ação do, 10 do hospital minutinhos, mesmo. um É, stories, é 10 minutos. Gente, é vai lá, isso, né? acabou. Divulga, divulga, né? Isso. Eu acredito muito, olha, como microbiologista, eu acredito no contágio do vírus, mas eu também acredito no contágio do bem, né? Então a gente precisa disseminar, espalhar, né? E pode ter certeza que o bem, ele se espalha, né? Muito mais do que uma tosse, do que um espirro, né? O bem se espalha. Então a gente tem esse poder de disseminar o Não bem, vamos de espalhar o deixar a bem, pandemia vencer o bem, né? né? É uma O amor é tosse, é um contagioso. espirro contra o amor. O amor é contagioso. É o amor que vai vencer essa tosse, esse espirro e todo esse mal que está acontecendo. A gente vai vencer. Vai vencer. De um jeito ou de outro, a gente vai vencer, né? E aí, Bruno, para encerrar, porque daqui a pouco vai dar o tempo da nossa live, Hum. eu queria que você contasse alguma história engraçada, feliz, alguma experiência, para deixar o pessoal assim, leve, animado, alguma situação. Pronto, eu posso contar uma que Enfim, aconteceu hoje de manhã. Aconteceu hoje de manhã. Porque as pessoas estão muito preocupadas, né? Que a gente não está podendo abraçar, né? A gente não pode mais abraçar. Eu digo assim, que hoje o nosso abraço, ele é o nosso sorriso, né? Então, hoje eu estou abraçando você com o meu sorriso, né? Então, mas se a gente estiver usando máscara, foi uma pessoa que perguntou, se você estiver usando máscara, né? Aí o seu sorriso vai ser com o olhar. Então, hoje a gente tem que ressignificar. Eu acho que é isso. Aí uma coisa engraçada que aconteceu hoje de manhã, quando eu fui no supermercado, né? Fazer compra, você vai lá todo, eu fui de óculos, máscara, parecendo toda cheia de coisa. extraterrestre. Aí eu chego lá, né? Aí levo álcool gel no bolso, aí cheguei lá. E quando eu cheguei lá, que eu fui passar no caixa, aí a mulher começou a olhar pra mim. Aí ela olhou pra mim, aí eu disse, meu Deus, ela deve estar me achando um ET, né? Aí eu digo, por quê? Mas ela não tá nem me reconhecendo, tá? Assim, né? Como nesse ser humano, porque eu tava tão escondido, que eu tava todo... Aí ela olhou pra mim, eu tô te achando parecido com alguém. Aí eu disse, é? Aí eu digo, meu Deus, com quem será? Aí ela disse, tu não é aquele doutor Sorriso? Aí eu? Ela disse, tu é aquele, eu lhe vi já na televisão. Aí eu disse, sou eu. Aí ela disse, eu lhe conheci pelo olho. Tá vendo? Então, veja, novas formas de afeto. Então, eu sei que é difícil que a gente está passando, eu sei que é complicado, mas hoje a gente está olhando as pessoas por inteiro. Né? A gente estava muito virtualmente utilizando o celular sem ver o outro. E hoje a gente está utilizando celulares, tecnologias, vendo o outro. Porque o nosso isolamento, ele é físico, mas ele não é afetivo. Né? Então, o nosso isolamento está sendo físico. O isolamento social é físico, não é afetivo. Então, veja, ela me conheceu, né? Ela demonstrou afeto porque me reconheceu Só pelo pelos olho. olhos. Só pelos olhos. Né? Então, e outra coisa do sorriso é que eu estava no hospital uma vez, eu fiz uma ação no hospital de palhaço, né? Aí quando cheguei lá, aí no final eu tirei a roupa, né? Ia dar aula, saí do hospital, aí da aula, aí as duas crianças que me viram como palhaço olharam para mim assim, disseram, a gente quer tirar uma foto com você agora. Aí eu, tá certo, né? Aí eu estava vestido de professor para ir dar aula, né? A aula era 5 minutos depois. Aí eles olharam, me abaixei, fiquei da altura deles. Aí eles disseram assim, vamos sorrir. Aí um sorriu e o outro não. Aí o outro disse, por que a gente tem que rir quando vai tirar foto? Aí o outro disse, a gente tem que rir porque a gente mostra com os dentes o que o coração está sentindo. Gente, nessa hora aí eu fiquei com a perna bamba, né? Eu fiz uma careta assim. Então, fazer ó, o que o coração está sentindo. Aí eu lembrei dessa história para lembrar do coraçãozinho. Né? Vê, tem Sim, várias então, artérias e veias. mostrar o É nosso uma aula de coração. anatomia, viu? Então, sabe o que é isso aqui? Eu acho que são os caminhos. São os caminhos, Sim. veja. Tem aqui a artéria que entra, a artéria que sai. Tem veia que entra, tem veia que sai. Tem veia que chega trazendo coisas, tem veia que sai, né? A artéria que sai com oxigênio. Então, isso aqui está mostrando o quê? Que é a nossa vida. A gente está sempre se alimentando. E o coração é um movimento. Solidariedade é movimento. Então, não fique só nas palavras, minha gente, né? Vamos tomar essa decisão e vamos ajudar realmente. E sorrir, né? Para mostrar o que o coração está sentindo. E tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Né? Tá bom? Então, Tudo. agradecer todo mundo.
todo mundo que acompanhou. A Oh, você, meu querido, ser um exemplo, assim, a ser seguido. Em breve vou te conhecer, em breve vou lá ver todos os projetos, a gente vai abraçar todo mundo, se Deus quiser. Meus parabéns, né? Que você vai ser papai também, muita saúde. Que Deus ilumine toda a sua família, todas as nossas famílias. Também vamos colocar uma importância grande na oração, independente da fé, da religião que cada um tem. Mas a nossa conexão com Deus, com o universo, também é muito importante nessa hora, não é isso? E na certeza de que tudo passa. Então, vamos levar esse ensinamento para a vida. Tudo passa, menos a solidariedade, tá, gente? O isso. bem, tudo passa em questão de tudo dessa situação. Tudo na vida passa. Mas o que você carrega dentro de si, isso permanece. Então, vamos deixar plantado tudo que for de bom e do melhor, porque é isso que a gente vai ter que carregar daqui para frente. Tá certo? Um prazer Oh, enorme conhecer você, tá certo? Uma pessoa de luz, iluminada. Quero muito assistir suas palestras, conhecer tudo que você tem para oferecer, né? Virei sua fã aqui de carteirinha, viu? E se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar pessoalmente e fazer uma live juntos e divulgar as nossas ações e não tem fim, tá bom? tá bom. Eu que agradeço. Tá, gente? Conto com vocês. Espalhem o amor, espalhem a felicidade. Se puder, comprem a camiseta. Se puder, divulguem o projeto dos colaboradores do bem. E vamos em frente, porque é isso aí. É o que nos resta fazer, é o bem. Vamos fazer o bem e ser solidários. Até a próxima. Um beijo, queridos. Tchau.